Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma apresentação do Preconic. Meu nome é Thiago e eu vou mostrar um pouco do trabalho de iniciação científica desenvolvido por mim em conjunto com o professor Jacek, onde foi feito o estudo e o desenvolvimento de uma transmissão para acoplar um motor de combustão interna a diversos equipamentos. É importante definir que uma transmissão é um conjunto de mecanismos que, quando trabalhados, possuem a capacidade de multiplicar ou reduzir torque de uma fonte geradora de rotação. Fonte essa aqui pode ser um motor elétrico, um motor a combustão ou até mesmo um ser humano. Geralmente, esse tipo de dispositivo é formado por eixos, engrenagens, polias, chavetas e uma caixa que consiga unir todo o conjunto. A quantidade de torque ou velocidade angular que vai sair da caixa tem que ser definida por meio da relação de transmissão. Essa relação de transmissão é dada por características geométricas dos pares de engrenagens ou dos pares de polias que fizerem parte da caixa. Podemos citar como, por exemplo, o número de dentes das engrenagens ou o diâmetro das polias. Um exemplo de aplicação está na geração de energia. Torres eólicas utilizam o deslocamento de ar para gerar rotação em um eixo. Só que devido ao grande tamanho necessário das pares e a baixa velocidade de deslocamento de ar, a quantidade de velocidade angular que se possui no eixo é muito baixa. Sendo assim, existe uma necessidade de um sistema de transmissão capaz de multiplicar a velocidade angular para poder gerar maior potência de geração de energia na fonte. Para esse trabalho, temos como objetivo desenvolver um sistema de transmissão simples, capaz de trabalhar em conjunto com um motor estacionário para uso em algum equipamento ou estrutura. Sendo necessário aprender sobre motores e dimensionamento de elementos de máquinas, determinar a relação ideal de transmissão para o sistema, determinar como seria o design da caixa, onde iria todo um conjunto, a utilização de alguma ferramenta computacional para desenhar ou modelar o sistema e a fabricação. Na parte de revisão de literatura, podem definir que foi dividida, primeiramente, a parte de definição da relação de transmissão ideal da caixa, onde foi feita a análise de artigos científicos, trabalho de conclusão de curso e livros de dinâmica veicular, para poder definir os esforços da qual sofreria a estrutura onde seria colocado o sistema. Para a parte de dimensionamento de elementos de máquina, foram utilizadas a análise de bibliografias para projetos mecânicos, muito comuns em curso de engenharia mecânica. Na parte de manuais, foram utilizados manuais técnicos para poder catalogar propriedades ou alguns valores numéricos do motor, por exemplo. Na metodologia, foram divididos em partes. A primeira parte consiste em planejar, onde foi feito o estudo do cronograma do trabalho, as ferramentas necessárias para o desenvolvimento do mesmo, equipe de trabalho, softwares que poderiam ser utilizados ou análise bibliográfica. A segunda parte da metodologia consistiu na catalogagem de parâmetros dos equipamentos que trabalhariam em conjunto com a transmissão. Sendo assim, com esses parâmetros poderíamos definir a relação de transmissão ideal para a caixa, onde nós fizemos uma análise do motor, da embreagem e onde seria aplicado o sistema. No motor foram consultadas as curvas de torque e potência máxima e as dimensões do mesmo, por exemplo, o diâmetro do eixo de saída. Para a parte de embreagem, foi necessário porque não era possível colocar o sistema de transmissão diretamente no motor, teríamos que colocar um elemento intermediário. A embreagem, por ser de polias expansíveis, ela varia a relação de rotação, a relação de transmissão na saída, podendo assim ser utilizada para multiplicar o torque de saída do motor. E também foi feito um estudo da estrutura, onde seria aplicado o sistema, como por exemplo a análise dinâmica dos esforços. Podemos citar, por exemplo, o parâmetro de massa, ou o peso da estrutura. A estrutura essa que é um chassi tubular. Com os valores anteriores catalogados, partimos para a definição da relação ideal da caixa. Foi feito cálculos numéricos, onde foram necessários a utilização da soma das forças de esforço que sofreriam a estrutura. Foram feitas tabelas de Excel para poder calcular, por exemplo, a força tractiva ou a força de arrasto gerada necessária para que a estrutura pudesse deslocar. Podemos citar como uma dessas forças seria a força de arrasto aerodinâmico e a força de resistência ao rolamento. Com base nesses valores, conseguimos chegar à relação ideal da caixa de redução.
A terceira parte consistiu no desenvolvimento do desenho. Vistas as várias bibliografias, foi definida uma para poder utilizarmos no dimensionamento dos componentes. O livro utilizado foi o Elemento de Máquinas do Melkonian, onde foi tirado o formulário e as metodologias de cálculo. Com base nesse livro, foi possível dimensionar as engrenagens, os eixos e os rolamentos. Também foi feito o croquis do desenho. Definidos os componentes, partimos para a parte de desenho, onde foi desenhada a caixa, os rolamentos, as engrenagens, definidos materiais. Com base nisso, podemos calcular a relação de transmissão ideal, podemos definir a caixa e podemos montar todo o sistema de transmissão, colocando o mesmo na estrutura. Também foi fabricado um modelo em isopor, do tamanho real da caixa, para poder termos uma sensibilidade de como seria a mesma fisicamente. Infelizmente, não foi possível fabricá-la em metal devido ao fechamento do instituto por causa da pandemia do coronavírus. Entretanto, os objetivos principais foram concluídos. Sendo assim, o projeto pode ser confeccionado em metal num futuro próximo. Muito obrigado e até mais.